A gente tem um problema aqui no Brasil. Vamos lá, nós não conseguimos valorizar o que é nosso. Eu digo em geral, assim. Na verdade, a gente até valoriza o que é nosso quando aparece lá fora de algum jeito e tem alguma validação gringa. Sei lá, Mike Deodato, um dos maiores desenhistas brasileiros da história. Ah, beleza, o grande Deodato da Marvel. Sim, a gente gosta, a gente elogia, a gente torce, a gente diz assim, pô, é um brasileiro fazendo história pelo planeta. Beleza, pô, eu amo o Mike Deodato. Mas e a galera que produz aqui? Né? É muito comum a gente ouvir um papo como, cinema nacional não produz filme bom. Tem muita gente que tem um preconceito gigante com o cinema produzido por aqui. E eu sinto que essa mentalidade acaba respingando numa parte dos leitores de quadrinhos que, é brasileiro, não é tão legal. Pô, como seria bom se a gente tivesse uma indústria que nem a do Japão, né? Que, tipo, a galera do Japão valoriza o que é produzido no Japão. Então, se de um lado a gente tem que resolver esse problema que seria mais um mindset do leitor de quadrinhos, por outro lado, eu sinto que a forma que muitas vezes o quadrinho brasileiro é proposto para o leitor não é da melhor forma. Eu já ouvi em muito evento e editoras também dizendo coisas como, pô, compra aí, vamos valorizar o nacional. Não é legal para qualquer produto tu convencer o leitor a comprá-lo por meio de pena. Para mim é a melhor forma de convencer um leitor a ter interesse por uma obra, por uma leitura, né? Quando eu vou fazer uma indicação, né, para um amigo, sei lá, tu não diz para um amigo assim, cara, lê aí esse gibi que, putz, vão apoiar o mercado. Não, a pessoa tem que ler, se interessar pela obra, porque a história é interessante, porque, claro, aí a gente vai entrar em questões de prêmios, hype, listas de melhores do ano, tem vários adjetivos. O que eu penso é que o nosso mercado, ele não precisa disso, no sentido de que a gente tem autores tipo o Chico, a Bianca Pinheiro, o Danilo Beruti, o André Diniz, que a gente vai comentar hoje. Então, eu acho que essa mentalidade ela precisa ser superada, sabe? Tipo, ninguém tá fazendo um favor por ler quadrinho nacional ou qualquer coisa assim. Eu leio e recomendo quadrinhos nacionais aqui no canal porque são muito bons. Eu nunca vou esquecer uma história que um psiquiatra veio falar comigo no inbox porque eu indiquei A Coisa do Orlandelli e ele passou a utilizar o quadrinho do Orlandelli que ele comprou na loja do autor nas sessões dele com os pacientes, porque ele achou a obra maravilhosa. Pois então, no meio desses autores, a gente tem o André Diniz, que nesse momento está lançando um novo quadrinho chamado Muzinga. Ele sai junto simultaneamente no Brasil e em Portugal, e nesse momento está em pré-venda na Amazon com 30%, ok? Tu deve conhecer o André Diniz, eu tenho muitos quadrinhos dele na coleção, eu até não encontrei um deles que é o Matei Meu Pai Foi Estranho, mas tem O Idiota, que ele lançou tem algum tempo, né, uma adaptação. Tem o Olimpo Tropical, quadrinho que ele escreveu com desenhos do Laudo Ferreira. Tem o A Revolta da Vacina, que saiu há pouco tempo pela Dark Side. Tem também o Sete Vidas, que saiu pela Marsupial. O Tatu também, a Dark Side então lançou duas obras do André Diniz. E eu peguei uma última da Comic Zone, que é o Fawcett. E aí no meio dessa carreira absurdamente prolífica, gente, vamos parar pra pensar. Quantos autores BR vocês conhecem com tantas obras autorais? É impressionante, tipo, tem muita página, inclusive os gibis do André. Pois então, aí no meio dessa produção ele tem o Muzinga, que é um personagem que ele criou inicialmente online, e agora então ele ganha esse novo encadernado com duas histórias completamente novas e que tu não precisa ler nada para entender, tá? Eu já vou explicar melhor qual é a ideia do Muzinga. O herói da nossa história tem em torno de 200 anos, é o homem mais velho da Terra, e a ideia dele é sair passeando e ele viaja para conhecer e testemunhar coisas. E aí nesse meio tempo ele vive aventuras fantásticas, ele até tem uma bengala que vira uma espada e ele vai encontrar criaturas. O grande esquema do Muzinga é que ele é um personagem que tem uma idade tão avançada que ele te oferece uma perspectiva sobre o mundo. Então a ideia do André Diniz, pelo menos o que dá a entender, é que esse personagem ele vai ser um catalisador para ele contar várias histórias específicas que ele está interessado. Então, por exemplo, aqui o André Diniz vai discutir uma cultura que está sendo exterminada por uma espécie de uma raça imperialista. Então o Muzinga vai tentar preservar essa cultura, o objetivo dele, né? Ele tem contato com esse povo que está proibido de falar a própria língua, né? Então essa é a primeira aventura. Na segunda, ele vai explorar uma língua específica e vai entender coisas sobre o além-vida. Então o tempo todo ele está fazendo tu refletir sobre a nossa história, sobre o que a gente deixa quando a gente não tá mais aqui, né? Justamente por esse personagem ter 200 anos, então ele é muito mais uma perspectiva de mundo. Me lembrou bastante
o Osterheld, sim, o argentino Osterheld, que várias das tramas dele, ele tem tipo um template que ele vai usando, sei lá, pega por exemplo o Mort Cinder, né? Nada mais é do que um template daquele personagem imortal contando uma história para um arqueólogo, então a partir disso eles vão vivenciar aventuras que podem ser replicadas em várias historinhas específicas. E é muito interessante que a gente não tem muita noção da história do Muzinga. Tem várias lendas sobre ele, as pessoas falam sobre o Muzinga, mas tu não tem muita noção. Tu sabe que ele já teve um passado aparentemente até meio sombrio, mas tudo que a gente vê ao longo da história é um personagem mais cativante, né, no meio de aventuras. E um ponto que faz o quadrinho funcionar é o desenho do André Diniz. Porque, vamos lá, é uma aventura, certo? Então a ideia é que o Muzinga passe por situações muito inesperadas. Então o tempo todo, sei lá, vai ter uma história que ele vai encontrar criaturas e aí de repente ele encontra raças. A diagramação do quadrinho tá sempre te surpreendendo, sabe? Parece que uma página é completamente diferente da outra para contar a história. O André Diniz é um maestro nisso, é impressionante. Então, inclusive na diagramação das páginas, na forma que ele te apresenta o Muzinga, te surpreende tanto quanto as aventuras desse personagem ao longo da história. Eu acho que deu pra entender qual é a ideia do personagem. Galera, tem link aqui na descrição do vídeo, tem 30% da pré-venda, ele sai em capa dura pela Comic Zone, e aí a gente volta pro começo do vídeo. Vini, eu tenho que ler esse quadrinho porque vamos apoiar o mercado nacional. Sim, é legal apoiar o mercado nacional, tá? É óbvio que é muito legal, mas principalmente, a ideia de ler um quadrinho brasileiro é porque é muito bom e a gente está falando do André Diniz, um dos grandes autores da atualidade que a gente tem. Foi muito bom ter vocês por aqui. E galera, o que vocês acham desse argumento? Vocês concordam que a melhor forma de vender, entre aspas, né, fazer as pessoas se convencerem a ler obras nacionais é falando muito mais sobre a qualidade? Vocês já ouviram esse papo de, pô, apoia aí, vamos ajudar o mercado? Para mim esse argumento só é válido se ele vier junto com o argumento de que por que isso é bom? Porque vale a pena, tá bom? É isso. Link aqui embaixo, tá? Valeu, valeu.